Olá, o meu nome é Lohane e eu sou educadora cristã infantil há cerca de 9 anos e hoje eu quero compartilhar com você algumas dicas de como você pode estimular o seu filho a desenvolver e ter experiências com Deus. Vamos lá? Primeira coisa, apresente Deus como pai da criança. A palavra de Deus vai dizer que todos aqueles que recebem Jesus como Salvador se tornam filhos de Deus ou filhas de Deus. Então, se a criança já tomou essa decisão e recebeu Jesus, convidou Jesus para morar no coração dela, você pode falar que ela tem Deus como seu pai. Então, apresente Deus como pai. E o que o pai faz? Ele cuida, ele protege, ele provê, ele dá presentes. A palavra de Deus vai falar que ele dá presentes. Então, é importante que a criança tenha essa imagem de Deus como pai. Dê comandos claros no dia a dia que podem auxiliar a criança a incluir o Senhor, o Espírito Santo ali na rotina. Por exemplo, se ela está com uma dificuldade na tarefa de casa, você pode falar: vamos orar para o Espírito Santo, pedir para o Espírito Santo nos ajudar? Vamos orar ao Senhor para que Ele te ajude a fazer essa prova? Essas são algumas formas que você pode usar para incentivar a criança a desenvolver o seu relacionamento com Deus. Se algo está faltando na vida dela, então se ela precisa de um sapato ou se ela quer um brinquedo, você também pode estimular a criança a orar e pedir a Deus. Falar: olha, então pede a Deus, vai lá para o seu quarto, ora, pede ao Senhor o que você quer, porque o Senhor ele pode todas as coisas. E estimula, deixa a criança fazer isso. Claro, se ela tiver com dificuldade, perguntar: como que eu faço isso? Você apoia, mas a ideia é que você estimule a criança ao ponto dela chegar e realmente tomar a iniciativa de orar sozinha, de falar com as palavras dela, mesmo que sejam palavras mais simples. O Senhor entende, o Senhor sonda os corações e é importante que ela desenvolva esse relacionamento para que ela viva também experiências pessoais com Deus. Certa vez, quando eu era criança, eu queria muito um iogurte específico, mas a minha mãe não tinha dinheiro para comprar. Só que ela sempre me ensinou a olhar Deus como pai, pai que provê, pai que cuida, pai que ajuda. E eu lembro que alguns dias depois, ela falou que não poderia comprar. Eu fiquei triste, mas não falei mais nada. Eu lembro que uma pessoa querida, uma irmã em Cristo, estava no supermercado e Deus tocou no coração dela para ela levar aquele iogurte que eu queria, e ela levou vários. Então, quando ela chegou e entregou pra gente, ela falou que o Senhor incomodou muito ela para ela levar aquele, ao ponto dela rodar o mercado inteiro com aquele iogurte na mão, na dúvida se ela levava, se era coisa da cabeça dela, se ela não levava, mas por fim ela decidiu levar. E graças a Deus por isso, porque ela foi obediente ao Senhor. E para você ver, iogurte, se a gente for parar para pensar, é uma coisa que é uma necessidade básica? Não necessariamente, mas era um desejo do meu coração. Como a minha mãe já mostrava e já ensinava que Deus era o meu pai, eu já tinha essa consciência de que Deus ama abençoar as pessoas que Ele cuida, que Ele considera como filhos. Então é importante que a criança também aprenda isso. Faça o devocional diário com seu filho. Olha, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como fazer o devocional com a criança, com o seu filho, sua filha. Se você não assistiu, clica ali no meu canal que você vai abrir e você vai ver esse vídeo lá. Se não me engano, foi o vídeo anterior. Então você pode clicar e assistir e ver como fazer o devocional com seu filho. O devocional vai estimular que a criança desenvolva intimidade com Deus. E quanto mais intimidade com alguém, mais facilidade nós temos de dialogar, de nos abrirmos, né? De falarmos aquilo que a gente precisa. Então é muito importante, nessa etapa, você também fazer o devocional com a criança todos os dias, se possível. Permita que a criança participe das suas experiências com Deus. Então, por exemplo, se você precisava comprar algo, ou se você está necessitada de algo, deixe a criança ver você orando e pedindo a Deus por aquele algo. E aí, quando Deus responder a sua oração, ela vai ver que o Senhor ouviu o seu clamor, que Ele se importou com o seu pedido. Então ela vai falar: nossa, Deus realmente responde as orações. Então ela vai repetir aquilo no seu dia a dia. Ela vai poder abençoar outras pessoas e compartilhar com outras crianças
que ela também viveu experiências com Deus. Eu tenho uma experiência com uma criança que eu estava ajudando a fazer o dever de casa e essa criança precisava achar água em estado sólido, líquido e gasoso. E foi muito interessante porque nós já tínhamos achado água em estado gasoso e estado líquido, mas não estávamos achando de jeito nenhum em estado sólido. Tinham várias revistas, né? Muitas revistas que nós já tínhamos olhado e nada de achar gelo, né? Que é água em estado sólido. Então, eu lembro que nessa época eu estava assim, no meio de várias crianças e eu fui, coloquei a mão assim e falei, Senhor, eu preciso de ajuda porque o fulano, ele precisa achar a água em estado sólido, líquido e gasoso. E nós só achamos em estado líquido e gasoso, mas nós não estamos achando em estado sólido. Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. E as crianças arregalaram um olho assim, né? Tipo, o que que tá passando na cabeça dela? Então, esse menino, eu falei com ele, olha, pega mais uma revista. E aí ele pegou. Quando ele pegou essa revista, que nós abrimos, tinham 2 páginas sobre o Alasca, ou seja, muito gelo. Então, o Senhor na mesma hora respondeu e eu falei em voz alta novamente, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor respondeu muito rápido. E as crianças ficaram impactadas, perguntando como que eu tinha feito aquilo. E eu pude falar que Deus é um Deus que se importa com a gente. E que eu tinha feito uma oração para abençoar alguém, para ajudar alguém. Então, o Senhor tinha respondido. E foi assim algo que ficou muito marcado na vida delas. Então, deixe as crianças participarem das suas experiências com Deus. Ensine a criança a contemplar a natureza de Deus, porque a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, ou seja, a natureza revela o Criador. Então, quando você passa, por exemplo, por um bichinho ou por uma árvore, uma florzinha, ensina a criança a contemplar, olha que lindo essa criação de Deus, olha que fofinho esse cachorrinho que Deus criou, olha que coisa maravilhosa esse céu todo azul. Então, ensine a criança a contemplar a natureza, porque através da contemplação na natureza, o Senhor pode falar com ela. Então, esse ponto é muito importante. E para finalizar, ensine a criança a falar com Deus sobre tudo, tudo mesmo. Por exemplo, uma vez a minha mãe estava com muita vontade de comer banana figo e ela foi e pensou, nossa, que vontade de comer banana figo. E aí apareceu uma pessoa que simplesmente chegou lá e falou, olha, eu trouxe banana figo para você. Ou seja, Deus atendeu um pedido simples do coração dela, um desejo simples do coração dela. E algumas pessoas podem dizer, nossa, mas Deus vai se importar com isso, é só um detalhe, é uma coisa tão boba, banana. A pessoa queria comer banana, mas Deus foi lá e abençoou. Então, é importante nós ensinarmos as crianças que o Senhor ele não se revela somente quando o mar se abre. Ele também se revela nas coisas simples, ele também está no cotidiano, no dia a dia. Ele também está no momento que você está lavando a louça, que você está limpando a casa, que você está no seu trabalho. Ele também está com a criança no momento que ela está na escola, momento que às vezes tem um coleguinha implicando com ela e ela pode orar e falar com Deus sobre isso. Então ela precisa entender que o Senhor é alguém que a escuta o tempo todo e que ela pode falar com ele sobre tudo. Gente, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você de alguma forma. Se você gostou, já deixa o seu like aqui. Clica para hypar o vídeo, porque isso ajuda a compartilhar para mais pessoas. Se inscreve no canal, porque nós teremos mais conteúdos sobre discipulado infantil. Tá bom? Deus abençoe vocês!